Começamos então o último bloco do programa que debate vulnerabilidade de determinantes sociais em saúde. E a gente vai conhecer então uma ação da CUFA, Central Única das Favelas, no Rio de Janeiro, que reúne mais de 30 comunidades e modalidades praticadas nesses territórios, como amarelinha, peteca, capoeira. Vamos dar uma olhada? Madureira é o maior polo comercial do subúrbio do Rio. Mercadão a céu aberto, à margem dos trilhos da Central. Império do samba, que faz a escola com toda a majestade. Bairro sede também da CUFA, a Central Única das Favelas. Referência como organização não governamental na promoção da cidadania com representação em todo o país. Os Jogos da Rua são mais uma ação da CUFA do Rio para quem mora nas favelas. Inspirados no espírito olímpico, vão reunir 32 comunidades de toda a cidade. As modalidades são mais lúdicas do que esportivas e vão da amarelinha, do pula-corda e do passinho, ao futebol freestyle, ao basquete de rua e à capoeira. Como nas favelas não existe, na verdade, espaço físico onde você possa praticar esses esportes de alto rendimento, de alta performance, então a gente resolve criar, na verdade, essa ideia de valorizar aquilo que elas já fazem. Então a gente está simplesmente potencializando, transformando, na verdade, e legitimando as atividades, iniciativas e ações que as favelas já fazem. O nome de cada território é carregado com orgulho. Rivalidade sadia que na abertura dos jogos encontra eco no coro das torcidas. E se traduz na mais autêntica cultura da paz. Todo mundo que está participando do projeto aqui da CUFA tem que vir com um espírito mesmo de amizade e não um espírito tipo assim, tem que ser melhor do que ele, entendeu? Todo mundo tem que vir com um espírito de amizade e para melhorar o nosso país mesmo, né? Todo mundo vem para cá com o espírito de querendo unir mesmo. União que ganha força no trabalho em equipe e estimula a arte da superação na realização do sonho de ser mais do que medalhista, um lutador. Passo para eles que eles agarrem a oportunidade que eles têm hoje, porque a CUFA é uma porta aberta para quem quer realizar sonhos. Então, sonho, não sou eu que vou realizar sonho de ninguém, eles que têm que correr atrás do sonho deles. A gente viu dentro da CUFA, dentro dos jogos de rua, essa oportunidade de mostrar a comunidade, mostrar os valores da nossa comunidade, o valor de cada um dos nossos jovens. Jogos oficialmente abertos. Chama olímpica que se fortalece com um sopro de vida comunitário. É isso aí, trabalho da CUFA lá no Rio de Janeiro. Gessé, essa valorização que dá visibilidade às favelas como lugares com cultura própria, você acha que isso é um caminho, né, para tentar incluir, né, a comunidade, a vida da comunidade na vida da cidade? Eu acho que sem dúvida alguma, né, porque aí você tem que fazer uma você tem que montar uma cultura de resistência, porque quando o contexto é de desvalorização, né? E aí você tem que assumir, quer dizer, você tem que aceitar quem você é. Você não vai nunca se mudar se você não diz eu me aceito, eu sou isso e tal, né? Quer dizer, reconhecer o que você tem de bom e aí o que você não tem também, né? Quer dizer, essa classe sequer é percebida enquanto classe entre nós, né? Ela é fragmentada, então ela é espetacularizada, por exemplo, na luta entre bandido e polícia e tal, que é a pior forma de você torná-la visível, né? Quer dizer, de uma forma estigmatizadora, etc, etc. É quase como se ela saísse da invisibilidade para uma visibilidade que incomoda. Quer dizer, aí ela se torna um agente político. Quer dizer, um agente político é isso, né? É quando você transforma, quer dizer, claro que, por exemplo, essa extraordinária violência brasileira é uma atitude política. Tem um excelente conto de um escritor, do Rubens Fonseca, que é O Cobrador. É um conto de 10 páginas, em que um assaltante no Rio, ele vai com um revólver e tal para aí, mas ele só mata se o cara de classe média diz assim, puxa, mas eu nunca fiz nenhum mal, eu não tenho nenhuma culpa nesse cartório, tá? Aí esse ele mata,
Entende? Ele cobra, ele é um cobrador desse engano, dessa fraude, dessa falsidade e tal, né? Quer dizer, nesse caso, esse tornar-se visível é um ato político, porque a extraordinária violência entre nós é um ato subpolítico, né? É uma raiva, né? Quer dizer, claro que tem uma raiva, claro que tem um ódio social que nós convivemos com ele, né? O que a política faz? A política transforma a raiva, o ódio, né, em indignação, né? Então você se apropria dessa raiva, você torna ela sua, né? Não é isso? Então ela se transforma em ação política e tudo, né? Importante isso que o Gessé colocou para a gente. E aproveitando então esse gancho, Padre Wilson, esse exemplo de ação da CUFA vai aí ao encontro, né, o que o senhor tinha dito na construção com as favelas e não para as favelas, a construção com a população dessas comunidades e não para a população dessas comunidades. E em que medida isso pode ajudar na prevenção ao uso de drogas? Acho que o Gessé deixava muito bem claro essa questão, que por esse processo entra num caminho de empoderamento. E essa população que vem dessa realidade e aprende a fazer esse processo e cria esse empoderamento, ela faz um processo de transformação e de embate dentro da sociedade, da cidade, por aí afora, e cria ferramentas. Na medida que cria ferramenta, caminha com as suas pernas, trabalha o exercício da sua cidadania. Muito importante, acho que essas considerações. E aproveitando assim que a nossa plateia está aqui, né, de conselheiros e lideranças comunitárias, eu queria passar então a palavra para o Francisley de Jequié, na Bahia. É isso, Francisley? Isso, Jairo. Sou estudante de enfermagem do 4º semestre, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalho em um hospital particular. E o meu questionamento é referente ao público LGBTI, que eu sou militante. Lendo uma reportagem no site da CUFA, eu identifiquei que há uma presença muito grande do público LGBT, os gays, num processo e na dança hip-hop. E aí o que acontece? A gente olha e vê que é um público com vulnerabilidade social muito alta. E eu queria saber do senhor de que forma a gente poderia rever e analisar os recursos disponibilizados na unidade básica de saúde no atendimento ao público LGBTI. Eu entendo assim que não se trata de uma alocação de recursos específicos para a população LGBT e cada vez muda a ordem das letras, né? Mas o que eu acho que é fundamental, e hoje o Ministério da Saúde tem, na Secretaria de Gestão Participativa, a gente participa desse grupo, é um grupo de trabalho do qual vários representantes dos movimentos estão ali, e no qual se discute como acessar determinadas situações que são específicas, né? Mas a maior parte do grande problema está na superação do preconceito, né? Como fazer o enfrentamento do preconceito. É claro que preconceito a gente não muda facilmente, mas é possível a gente enfrentar a discriminação, ou seja, não dá legitimidade a nenhum tipo de ato discriminatório, né? Porque os recursos, quando a gente começa a raciocinar a partir de uma ideia de afirmação de identidade, né, aí cada um vai querer encontrar a sua identidade, e aí não tem recursos possíveis, né, para cobrir todo mundo. É mais lógico a gente conseguir garantir o conceito de universalidade, né? Que todas as pessoas têm direitos iguais. Então, eu acho que o correto é enfrentar a discriminação e trabalhar para que nossa cultura seja menos preconceituosa, né? Eu queria passar então aqui a palavra para os nossos convidados, né, para dar as suas considerações finais, tecer comentários finais, enfim, amarrarem um pouco esse finalzinho de programa. Os nossos olhos não podem ser olhos apenas negativos, mas a gente tem de ver nesse país a quantidade de iniciativas, tanto da sociedade civil, que vem cada vez mais se fortalecendo. Agora eu penso que, enquanto sociedade civil, o grande salto que a gente teria que dar futuramente dentro desse processo dos aprendizados é começar a criar o controle, mecanismos de controle, e começar a valorizar os espaços públicos, na atuação dos conselhos, na atuação dos processos
onde a gente pode inserir Câmara de Vereadores, porque eu sempre digo, aonde a cidade não é virtual, é no local. No local eu vejo o outro, no local eu vejo os problemas. E é a partir dali que a gente tem de ver. E como a partir dali pensar um trabalho em rede, mas como pensar o rompimento com a democracia representativa na construção de uma democracia participativa. Eu acho que é isso que nós já estamos fazendo, mas a gente precisa avançar mais ainda em relação à questão do bem comum e a priorização desse bem comum. Eu agradeço o convite, acho que a nossa luta continua nesse processo e a gente não pode parar de continuar e talvez a grande força que mantém a gente vivo é a força da indignação. Eu queria pensar aqui a questão da determinação social num ponto muito específico, né? O Padre Wilson estava falando que nós precisamos aprender a pensar, né? E o pensamento crítico é fundamental. Mas existem modos de pensar que distinguem as sociedades. Existem modos de pensar que fazem com que as sociedades sejam mais coesas ou as sociedades sejam mais fragmentadas, né? As sociedades que são mais coesas, elas têm um modo de pensar que seria assim. Primeiro as pessoas aprendem a pensar todo mundo, o todo, né? Depois pensa assim e depois pensa, bom, o que eu faço com esse todo, né? Para o todo. Esse é um jeito de pensar. Primeiro eu penso os outros, venho para mim e depois eu vou para os outros. Nossa sociedade faz o contrário. Primeiro eu penso em mim, eu passo um pouquinho pelos outros e volto para mim. Esse jeito de pensar, né, faz com que a sociedade seja muito fragmentária, ela seja extremamente individualista, né? Então, a pessoa pode ter todos os instrumentos técnicos, informação, educação, mas se a emoção que ela traz é fundada primeiro nesse jeito de pensar, primeiro eu, depois os outros, depois sempre volta para mim, o resumo disso é que pensa eu e eu. Sabe-se, né, que as sociedades que são mais coesas, elas são mais resistentes aos problemas que envolvem drogas, aos problemas que envolvem violência, aos problemas que envolvem crime, né? Então, mais do que tudo, né, nós precisamos mudar o nosso hábito do nosso pensamento. Nós estamos habituados demais a pensar primeiro em mim e depois nos outros, né? Se a gente fizesse o contrário, a gente aprendesse e educasse as pessoas a pensar o contrário, nossa sociedade poderia avançar bastante. Obrigado, Ticanor. Gessé? Eu acho que é extremamente importante esse aprendizado, ou seja, de que nós somos capazes de aprendizado, no fundo. Essa é a grande beleza do ser humano, para mim, né? Nós somos, ao diferente de uma formiga, de um outro, né, de um outro ser, a gente é capaz de aprender, mudar a forma como nós somos. E isso é milagroso. E todo o processo de aprendizado, ele começa com autocrítica, né? Eu acho então que quer dizer, a gente tem que se autocriticar, porque essa é a única forma da gente melhorar quem nós somos, etc. E eu acho que uma forma de refazer preconceitos e ver esse outro não como alguém, né, quer dizer, inferior em si, ele foi produzido de um certo modo, né, e a nossa responsabilidade nisso. Gessé, muito obrigado. E, pessoal, está terminando aqui o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer muito, né, em especial aqui a todos os nossos convidados, agradecer também aos nossos líderes comunitários, né, que participaram aqui com a gente hoje, nossos conselheiros, e você de casa que nos acompanhou durante todo esse programa. Fazendo minhas as últimas palavras do Gessé, aprender, né, pode fazer toda a diferença, né, e eu tenho certeza que todos nós aprendemos aqui hoje e espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês também. Valeu, pessoal. Até a próxima e a gente se vê.